Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um período da história do Brasil que foi muito importante e muito turbulento também, que foi o chamado período regencial, que durou de 1831 até 1840, né? Período fundamental para o entendimento da nossa história. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço para que você que não está inscrito no canal se inscreva, curta o vídeo se achar relevante, né? Se gostar do vídeo ao final, curta que me ajuda bastante, compartilhe com os amigos, ative o sininho e eu espero conseguir aí ajudar a todos o máximo possível. O período regencial, gente, é aquele período que vai desde a abdicação do Dom Pedro I, né? Vamos lembrar, o Dom Pedro I teve que abdicar, né? Foi criticado, perdeu total sua popularidade e teve que abdicar do trono em abril de 1831, né? No dia 7 de abril de 1831. O problema é que quando o Dom Pedro I abdicou o trono e ele voltou para Portugal, ele deixou o seu filho aqui, tudo bem. Problema, seu filho tinha apenas 5 anos, seria o futuro Dom Pedro II, né? Então, justamente nesse período, entre 1831 e 1840, é o período no qual o imperador brasileiro ele ainda não tem a idade para assumir a chefia do governo. Então, nesse período, né, os chamados regentes são pessoas, são políticos que vão reger o Brasil em nome do imperador. Isso é muito importante que vocês entendam. O imperador já era o Dom Pedro II. Quer dizer que no período regencial nós tínhamos o imperador? Tínhamos, mas ele não podia governar, porque era uma criança, né? Então, embora ele seja imperador e os regentes governem em nome dele, ele não pode ainda governar. Então esse período é conhecido como período regencial por conta disso, esses 9 anos. E foi um período muito turbulento da história do nosso país, né? Foi um período de muita instabilidade política, de movimentos separatistas, nós vamos ver. Talvez tenha sido o momento da história do Brasil mais turbulento no sentido político. E olha que nós tivemos vários momentos da história turbulentos, mas vários movimentos separatistas acontecendo ao mesmo momento, isso realmente foi marca desse período. Então vamos lá, antes de iniciarmos esse período de fato, vamos entender como que era a política brasileira, né? O que estava acontecendo, quem eram os grupos políticos, quem que vai governar. Entenda uma coisa, o Brasil era uma recém-nação independente. O Brasil tinha se tornado independente em 7 de setembro de 1822. E aqui estamos falando de 1831, né? Então 9 anos depois, o Brasil era uma recém-nação, formada, independente, estava caminhando para isso. Então, nesse momento, começam a surgir os primeiros grupos políticos no Brasil. E os principais grupos políticos, bem a grosso modo, aqui, eram quem? Eram chamados os liberais, né, e os chamados restauradores. Tá, então vamos entender melhor isso aqui. O que era ser liberal aqui em 1831, né, quase aí meados do século XIX. E dentro desse partido liberal, vamos assim dizer, existia alguma divisão ou todos pensavam igual? Então vamos por parte. Ser liberal nesse momento, gente, era a grosso modo defender uma maior liberdade e autonomia e uma menor centralização do poder. Então a pessoa que se dizia liberal, vamos lembrar que em 1830 tinha acontecido a Revolução Liberal lá na França, né? A Revolução de 1830, que a burguesia ergueu barricadas e derrubou o absolutismo de vez lá na França. Então digamos que assim, ser liberal naquele contexto, vamos pensar nas ideias do John Locke, do Adam Smith no campo econômico, era você defender uma maior liberdade tanto no aspecto político, no aspecto econômico, um poder menos centralizado, mais autonomia para as regiões, né? Mas isso vai variar, justamente dentro desse partido liberal aqui no Brasil que você tem uma divisão. Você tem os chamados liberais exaltados e os liberais moderados. Tá? Nesse contexto, os liberais exaltados eram aqueles, olha o nome, né? Liberal exaltado, é aquele que queria muita autonomia para as regiões do Brasil, para as províncias, né? O Brasil não tinha estado, o Brasil só vai passar a ter estados após a proclamação da República. Nessa época as regiões do Brasil eram chamadas de províncias. E os liberais exaltados, alguns chegavam até a ser republicanos. Como, por exemplo, o Cipriano Barata. Cipriano Barata, um jornalista importantíssimo, né, e que defendia a República aqui no Brasil. O Borges da Fonseca também
era um liberal exaltado que defendia a república. Esses eram considerados mais radicais, né? Os liberais, a grosso modo, os liberais exaltados, eles defendiam um modelo federativo. Autonomia para as províncias, bem menos poder para o imperador, né? Um poder bem menos centralizado. E você tinha os liberais moderados, esses não, esses defendiam uma monarquia constitucional já mais centralizada. Tá? Ali você tinha o Bernardo Pereira Vasconcelos, o padre Diogo Feijó. Tá? E grande parte desses liberais moderados eram senhores de terras e donos de escravos. Tá? E aí você tinha também os restauradores, a maioria era português. O que era, olha o nome, restauradores, que era o restaurar, voltar. Os restauradores eram aqueles que queriam o retorno do Dom Pedro I no Brasil e que ele voltasse a ser o imperador, então. Então você tinha, bem a grosso modo, bem resumindo aqui, esses grupos políticos no Brasil. E a partir do momento então que começa esse período regencial, esses grupos vão começar ali a se articular para governar o Brasil enquanto o imperador não tem a idade adequada. E eu digo para vocês que os que se deram melhor nesse período foram os liberais moderados. Tá? Os liberais moderados acabaram dominando o cenário político na maior parte desse período. E aqui é importante frisar que ao longo dos 9 anos, o Brasil passou por 4 regências. As 2 primeiras regências trinas e as 2 últimas regências unas. Como assim? 2 regências formadas por 3 pessoas, por isso regências trinas, e depois 2 regências formadas por uma pessoa, por isso regências unas. Então a primeira regência a se formar foi a chamada regência trina provisória, o nome já deixa bem claro. Ela durou apenas 2 meses, tá? De abril até junho de 1831. O objetivo dessa regência era decidir as regras do jogo, vamos assim dizer, dali para frente, porque agora não é o imperador que está ali mais. Então, peraí, né? Como que vai ser agora? Quem que vai governar? Quantos vão governar? Quais poderes? Vai poder usar o poder moderador? Não vai? Vai dar mais autonomia para as províncias? Menos? Como é que vai ser? Então essa regência trina provisória ela foi ali colocada para resolver esses assuntos para depois começarem os governos de fato. Tá? E essa primeira regência ela foi formada por Carneiro de Campos, o Campos Vergueiro e o Francisco de Lima e Silva, um liberal mais moderado, um mais exaltado e um militar, para manter aí um equilíbrio. Eles decidiram então quais seriam as regras a partir daquele momento. Tá? E eles então decidiram mudar algumas coisas que acharam pertinentes e elegeram uma regência trina permanente. Logo depois, após 2 meses, e essa regência trina permanente vai durar de 1831 até 1835, tá? E foi uma regência eleita pelos deputados. Os deputados se uniram e elegeram 3 pessoas para agora ficar. O objetivo dessa regência trina permanente, o próprio nome diz, era que esses 3 governassem até a subida do Dom Pedro II ao poder. Mas não vai ser isso que vai acontecer. E essa regência ela foi formada pelo Braulio Muniz, Costa e Carvalho e o Lima e Silva. Tá? E quem ganhou, na verdade, muito destaque não foram nenhum desses 3. Quem ganhou destaque nessa regência trina permanente foi um ministro, né, o que seria ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, que era um liberal moderado. Né? Porque o que o padre Feijó fez? Ele criou a tão conhecida Guarda Nacional. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? No dia 18 de agosto de 1831, Feijó cria a chamada Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? E é aqui a origem do chamado coronelismo no Brasil. Eu vou explicar para vocês. O Brasil praticamente não tinha um exército ainda, né? O exército do Brasil era bem desorganizado. Grande parte do exército brasileiro nesse período era formado por estrangeiros, portugueses. Então, os políticos aqui do Brasil e os donos de terra, né, as elites locais, não confiavam no exército brasileiro. Né? Uns falavam que o exército brasileiro, por ser formado por estrangeiro, poderia a qualquer momento trair o Brasil. Outros falavam que eles, por serem muito mal pagos, poderiam se unir ao povo e se revoltar, né? Fazer alguma rebelião ou algo do tipo. Então eles não gostavam muito do exército brasileiro, vamos assim dizer, os políticos, principalmente os proprietários daqui do Brasil. Então, pensando nisso, o padre Feijó vai lá e cria a Guarda Nacional. E cada guarda nacional vai ter a responsabilidade de manter a ordem no seu município. Então são guardas locais, vamos assim dizer. E quem que vai participar dessa guarda nacional? Qualquer cidadão que tivesse o direito ao voto e tivesse entre 21 e 60 anos poderia participar da Guarda Nacional. Ou seja, você cria uma organização militar onde você limita, os mais pobres vão acabar ficando de fora, porque para votar no Brasil você tinha que ter uma renda mínima. Tá? Então só são esses que podem votar que vão poder participar da Guarda Nacional. Você limita
e coloca, então, na prática, você cria organizações militares locais que vão ficar sendo controladas, na verdade, por proprietários locais. Muitas vezes o proprietário que tinha grana mesmo, tinha muitas terras, ele ia lá e comprava, inclusive, a patente de coronel, que era mais elevada. É daqui que vem o coronelismo, né? Que depois vai se desenhar lá na Primeira República no Brasil. Grandes latifundiários comprando a patente de coronel e podendo pegar em armas para proteger a região. Então você faz o que com a Guarda Nacional? Você tira o poder do governo central do Rio de Janeiro e entrega armas para as elites regionais. Isso fortalece as elites regionais e tira o poder do centro. Tá? Então, e a Guarda Nacional ela compactou muito com o aumento do poder, ajudou muito a aumentar o poder desses proprietários locais. E no ano de 1834, em meio a essa regência, no ano de 1834, foi criado um ato adicional à Constituição de 1824, porque a Constituição que vigorava no Brasil era de 1824. E esse ato adicional ele vem com características liberais. Primeiro que ele suspende o poder moderador. Então, enquanto o imperador não estiver em cena, ninguém pode usar o poder moderador, que era aquele quarto poder. Então, foi suspenso o poder moderador, até o Dom Pedro II assumir. O que mais? Decidiram que a partir da próxima regência, as regências seriam unas, de uma pessoa só, e eleitas a cada 4 anos. Olha como parece, algumas coisas já parecidas até com a atualidade, né? A cada 4 anos o regente vai ser eleito. E o mais importante desse ato adicional é que ele criou as assembleias provinciais. Cada província do Brasil, cada região do Brasil passou a ter a sua assembleia local. E essa assembleia provincial vai ter o poder, por exemplo, de nomear e demitir funcionário público. Olha cada vez mais, né, os senhores locais, as elites locais concentrando poder. Agora eles podem atuar na Assembleia, agora eles podem ter a sua organização militar, que é a Guarda Nacional. Então vocês vão percebendo que as elites locais vão cada vez mais ganhando poder dentro desse período regencial. Agora, uma coisa que vai continuar e que vai dar muita confusão nesse período é o seguinte, que o ato adicional ele garante que o regente escolheria os presidentes de província. O que era o presidente de província nesse período? É como se fosse o governador hoje. O presidente da província de Pernambuco na época. É o que seria hoje o governador de Pernambuco. Só que a população de Pernambuco não vai poder eleger. Quem vai escolher o presidente da província, de todas, né, das províncias do Brasil, vai ser justamente o regente. E isso vai dar muita confusão. Em 1835, é eleito como regente do Brasil o Padre Feijó, um liberal moderado. E, gente, logo depois que ele assume, começa a pipocar revolta para tudo quanto é lado no Brasil. Começa em 1835 a cabanagem, a revolta dos malês, né? A Revolução Farroupilha. Então, digamos assim, o padre o Diogo Feijó, ele acabou dando um azar. Então vou explicar para vocês brevemente o que foi cada um desses movimentos, começando com a cabanagem. A cabanagem foi um movimento que aconteceu lá na província do Grão-Pará, norte do Brasil, pegaria toda aquela região norte, onde hoje é Roraima, Rondônia, né, Amazonas, toda aquela região. Tá? E nesse momento, gente, e detalhe, começou em 1835 e durou até 1840, 5 anos de movimento. E o nome desse movimento, cabanagem, vem de cabana mesmo, porque grande parte dos integrantes desse movimento, ali do Grão-Pará, eram indígenas, mestiços, que viviam em cabanas. População que vivia de maneira muito precária, muito pobre naquela região. E por que acontece esse movimento? Primeiro que a região do Grão-Pará não se sentia pertencente ao Brasil, ao governo do Rio de Janeiro. Era totalmente deslocado. Pra vocês terem noção, era uma região que tinha mais contato com Lisboa, porque tinha muitos comerciantes portugueses na região, do que com o Rio de Janeiro, o governo central do Brasil. Então já começa por aí. E a gota d'água disso foi quando o governo do regente, né, acabou nomeando um presidente de província para a região que não contentou as elites ali daquela região. E essas elites se revoltaram, então foi um movimento que começou com a elite e acabou depois pegando toda a população de escravizados, mestiços, indígenas, que acabaram se revoltando também por conta da sua condição. E aqui vai uma coisa interessante. Era um governo, eles não reconheciam, gente, o pessoal lá do Grão-Pará não reconhecia o governo regencial no Brasil. Eles falavam, olha, quando Dom Pedro II assumir, aí beleza, eu volto a fazer parte do Brasil, mas por enquanto eu vou me separar, porque esse governo é ilegítimo.
Então, além da situação estar precária, eles não reconheciam o governo, né? E realmente o governo não fazia nada para ajudar na região. Então eles vão falar, vamos esperar o Dom Pedro II voltar e a gente volta, mas a gente sabe que não foi assim. O governo enviou tropas, né? E o resultado foi um desastre, 30 mil mortos, mais de 30 mil mortos. E aí o Grão-Pará voltou a fazer parte do governo brasileiro, né? Ele chegou a declarar sua independência e depois, com base na força, voltou a reintegrar o Brasil. Eu falei também que é nesse momento que começa a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Farrapo significa maltrapilho, né? Mal vestido. Mas cuidado, não pensem vocês que foi um movimento dos pobres, não. Tá certo que os pobres lutaram, mas os líderes do movimento eram estancieiros, né? Eram produtores de charque, tá? Então não tinham nada de pobre. Foi um termo pejorativo utilizado pelos opositores para se referirem ao movimento, tá? Então aqui é o seguinte, gente. O que acaba acontecendo? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, a economia do Rio Grande do Sul era baseada no quê? Na produção de gado e produção do charque. Você tinha o pessoal que criava gado, os estancieiros, né? E o pessoal que produzia charque, comprava essa carne dos estancieiros e produzia o charque, que seria a carne seca, que a gente conhece hoje, e que era muito utilizada na alimentação dos escravos ali da região sudeste, aqui, né, da região sudeste do Brasil. E o que acaba acontecendo? O governo regencial cobrava pesados impostos sobre o charque. Isso fazia com que o preço do charque ficasse muito caro dentro do mercado nacional. E o que acabava acontecendo? O charque que vinha do Uruguai e da Argentina acabava ficando mais barato do que o charque que vinha do próprio Brasil, do Rio Grande do Sul. Então acabava perdendo na concorrência. E por isso, né, esse foi um dos motivos, o motivo principal, o pessoal, alguns estancieiros ali do Rio Grande do Sul e produtores de charque se revoltam, juntamente com a classe média, se revoltam e iniciam esse movimento que foi o maior, durou 10 anos, de 1835 até 1845. Chegaram a proclamar a República em 1838, a República Rio-Grandense. Depois subiram para Santa Catarina e proclamaram a República Juliana também. Então se separaram do Brasil, criaram um governo próprio, proclamaram a República. E toda essa situação só foi se resolver já com o Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II vai depois negociar, vai acabar anistiando os revoltosos e tudo mais, mas deu trabalho. Tivemos também a revolta dos malês que aconteceu na Bahia, nesse momento, em 1835, essa durou pouco. Quem eram os malês? Eram escravizados africanos de origem muçulmana, né? Que tinham na religião o islamismo, sabiam ler, escrever em árabe, inclusive, se revoltaram, queriam proclamar ali uma república islâmica na Bahia, e lutar contra a escravidão. Claro, queriam se libertar da escravidão, o movimento foi sufocado, seus líderes acabaram mortos, tá? Com tudo isso que começa a acontecer no governo do padre Feijó, ele não conseguiu, ele não aguentou. Após 2 anos ele renuncia, porque a pressão em cima dele era muita, falava que ele era muito mão mole, que não conseguia resolver esses conflitos. Então ele acabou abdicando e no lugar dele, ele acabou renunciando, e no lugar dele foi eleito o Pedro de Araújo e Lima, em 1837. E o Pedro de Araújo e Lima vinha com um discurso muito mais regressista, vamos assim dizer. Um discurso centralizador. O Pedro Araújo e Lima falava que o governo tinha que ter todo o poder em suas mãos para poder sufocar os movimentos. Então ele é um cara mais regressista dentro desse contexto, é um cara que vai ter um discurso mais violento, um discurso para combater esses movimentos, tudo bem? Mesmo com esse discurso, mais 2 movimentos acontecem, a Sabinada e a Balaiada. A Sabinada começou em 1837 também, e foi até 38, e aconteceu na Bahia, teve esse nome por conta do seu principal líder, um professor e médico, o Sabino Barroso. Tá? Ele que era professor da Faculdade de Medicina da Bahia e era jornalista também, então temos um intelectual ali na frente desse movimento. Inclusive é um movimento que vai abranger a classe média ali de Salvador e vai ser influenciado também pela Farroupilha, que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, porque o principal líder da Farroupilha, o Bento Gonçalves, tinha sido preso na Bahia e as ideias ele acabou transmitindo para os baianos, tá? Mas de qualquer maneira, teve participação de escravos também. Escravos participaram do movimento. Aliás, ali na Bahia, gente, todos os movimentos os escravizados acabavam participando, tá? E os escravos brasileiros que pegassem armas seriam libertos,
nesse movimento, segundo os líderes. Então tivemos um peso grande na sua participação. Chegaram a proclamar a república também ali na Bahia, tudo, mas depois o movimento acabou sendo sufocado e seus líderes exilados, né? Alguns mortos. Tivemos a Balaiada, que começou em 1839, tá? Que começou ali na região do Maranhão e pegou um pedaço do Piauí. E essa tem esse nome por conta do seu líder também, o Francisco dos Anjos, que era conhecido como balaio, né? Porque ele produzia aqueles cestos. Sabe aqueles cestos de palha? O balaio é o nome daqueles cestos, né? Então a gente já vê um caráter popular nesse movimento. E inclusive teve um outro líder chamado Cosme, não sei se era apelido, se era sobrenome, né? Mas que ficou conhecido como Cosme, que era um negro e que liderou 3.000 escravos que tinham fugido nesse movimento também. Então olha o caráter popular e a participação dos escravizados no movimento. Tá? O fato é que também foi violentamente reprimido, a balaiada foi violentamente reprimida, né? Com participação já do futuro Duque de Caxias aqui, e seus líderes acabaram, como vocês já devem imaginar. O fato é que com toda essa confusão, no dia 23 de julho de 1840, decidem antecipar a maioridade de Pedro II, porque pensaram só o Pedro II para colocar ordem na casa. Então, no dia 23 de julho de 1840, acontece o chamado golpe da maioridade, que foi a antecipação. Pedro II tinha apenas 14 anos, mas mesmo assim vai aceitar assumir o governo do Brasil para botar ordem na casa. E com isso a gente finaliza. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.